Começa agora o podcast do Algo Mais. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e você está ouvindo o podcast O Algo Mais. Hoje vamos falar um pouquinho sobre perfeição, ou melhor, imperfeição. É pelo menos assim que eu gosto de chamar um conceito que eu venho desenvolvendo já há um tempinho. A empresa imperfeita, o profissional imperfeito. É claro que quando você monta um negócio, você tem uma empresa, ou você é um profissional que trabalha em alguma empresa, é fundamental você buscar o erro zero, buscar a perfeição. Mas você sabe muito bem que essa perfeição, ela não existe. Em nenhuma empresa existe o erro zero. Ou seja, sempre vai haver alguma falha. É claro que há falhas que não são nem percebidas, não são perceptíveis para o cliente, para outros setores da empresa. E há falhas que, mesmo perceptíveis, não impactam tanto, nem na reputação, nem no resultado de um negócio ou de um profissional. De que se trata, então, a empresa imperfeita? Continuo acreditando que todo profissional e toda empresa tem que buscar ser 100%. Mas tem que estar claro, dentro do negócio, como cultura do negócio, e dentro da mente do profissional, que em algum momento a empresa vai falhar. Alguma promessa vai deixar de ser cumprida, algum produto vai deixar de ser entregue da forma que foi prometido. Ou seja, vai se entregar menos do que se prometeu. Estudos comprovam que o problema não está na falha em si, no erro em si, mas em como se trata desse erro, dessa falha. Muitas empresas têm uma cultura de ser muito rigorosa em relação a quem falha e a quem erra. Como também algumas outras empresas têm uma cultura muito forte de não admitir o erro, de sempre culpar o cliente por ele não saber ou por ele não ter feito o que deveria ter feito. Eu gosto de dizer que a empresa imperfeita é aquela que todos os dias busca a perfeição. Mas, quando a falha acontece, ela é melhor ainda. Ou seja, se estudos comprovam que o que faz uma marca ou um profissional perder clientes não é o erro em si, mas o que acontece logo em seguida do erro, a atitude imperfeita é exatamente a atitude que vai fazer com que, quando você ou sua empresa falhem, o impacto seja o mínimo possível e, claro, o impacto que eu digo seja no resultado ou seja na reputação junto ao cliente. Então, o que é ser imperfeito? Primeiro, ser humano para admitir o erro. Segundo, ser humilde para pedir desculpas por esse erro. Terceiro, ser ágil na correção desse erro. E quarto, ser atento para não repetir este erro. Seguindo esses passos, eu percebo que muitas empresas acabam se tornando ainda mais fortes e se conectando de uma forma muito mais próxima do cliente. Porque realmente, quando tudo está caminhando muito bem, é muito fácil haver uma relação de lealdade, de confiança. Mas, quando algo dá errado, é que a gente percebe se por trás daquela empresa existe coração, existe preocupação verdadeira com o ser humano. Seja o olhar para dentro, algum profissional que cometeu um erro interno, e a empresa ter uma cultura que admite que as pessoas podem falhar e a partir daí agem toda vez que há uma falha para que as pessoas sejam retreinadas, sejam educadas e sejam acompanhadas para não repetir esse erro. Como também do ponto de vista do cliente, para que toda vez que acontecer esse erro, a empresa possa ser humana, humilde, ágil e atenta. Um dos pontos fundamentais para a empresa imperfeita é a autonomia para o pessoal da ponta, ou seja, as pessoas que estão
de frente ao cliente, que estão no dia a dia, no relacionamento, no atendimento ao cliente. Essas pessoas precisam ter um mínimo de autonomia para poder decidir e agir rapidamente em nome da empresa. Imagina que algum problema acontece e o atendente tem que falar com o gerente, que tem que falar com o supervisor, que tem que falar com o diretor, que tem que falar com o presidente. Até isso chegar no presidente e voltar para o atendente, o problema que já era um problema se torna maior, pior e com impacto muito maior. Então, é fundamental, dentro de uma cultura de imperfeição, admitir que o erro vai acontecer, claro, agir para que ele não aconteça. As empresas que conquistam corações e mentes de clientes e que, por isso mesmo, têm uma grande legião de fãs, são aquelas que não é que são perfeitas, é que elas são consistentemente muito boas na entrega, ou seja, elas falham muito pouco. E quando falham, são humanas, são humildes, são ágeis e são atentas. Essa é a grande diferença de uma empresa que abraça a imperfeição, se prepara para a imperfeição e a que não se prepara. Então, imagina aí, por exemplo, grandes nomes como The Ritz-Carlton Hotel ou Walt Disney World. Essas duas empresas são notoriamente conhecidas pela sua excelência em serviços. Elas são muito boas e consistentes na entrega do que prometem. Porém, ao mesmo tempo, elas têm essa cultura da imperfeição. No The Ritz-Carlton Hotels, por exemplo, os seus funcionários têm de $2.500 a $5.000 do que eles chamam de Customer Pacification Fee, ou seja, o funcionário tem de $2.500 a $5.000 para usar, caso aconteça algum problema, para que ele usar esse dinheiro bem utilizado para que aquele problema seja solucionado, ou seja, que o cliente não saia insatisfeito da sua experiência nos hotéis da rede Ritz. Na Disney, por exemplo, é muito comum perceber, por exemplo, uma fila numa lanchonete dentro do parque que demorou demais, e aí você está lá esperando para comer sua pizza. Quando chega, por exemplo, para pagar, o funcionário te oferece um cupcake, um brownie, porque ele viu que você esperou demais, ou um pedido que foi errado. Então, aquele funcionário tem autonomia para fazer uma ágil intervenção, né, admitindo a falha, pedindo desculpas e, claro, procurando depois que o problema do cliente for resolvido, identificar o que houve. Porque, lembra aquilo que eu falo sempre, a gente não aprende com os erros, a gente aprende acertando. O erro nos mostra o que não fazer, o acerto nos mostra o que fazer. Porém, o erro, ele é educativo, do ponto de vista, e claro, se e somente se, na hora que houver o erro, houver uma reflexão. O que fizemos ou deixamos de fazer para que aquilo acontecesse. Se houver reflexão, aí sim, pode-se ter um aprendizado. Muito bem. Então, autonomia para a ponta é fundamental, certo? Cultura de refletir sobre os erros é fundamental. Uma outra coisa fundamental e que a gente percebe nas grandes empresas é essa preparação para o momento da imperfeição. Por exemplo, recentemente, uma marca que eu sou muito fã, que é o Whole Foods Market, é um supermercado muito bacana dos Estados Unidos, que tem também atuação na Inglaterra, de produtos orgânicos, naturais. Eles tiveram um problema em 4 lojas suas em Nova York, e que foi descoberto que algumas balanças dessas lojas estavam com sobrepeso, ou seja, estavam pesando mais do que o produto realmente pesava, e é claro que gerava nisso no cliente pagar mais por aquele produto. E é claro que isso não foi visto com bons olhos pela população de Nova York. Mas, como empresa imperfeita, rapidamente os seus 2 fundadores, John Mackey e o Walter Robb, foram ao YouTube, gravaram um vídeo pedindo desculpas, admitindo o erro, ou seja, sendo humanos, pedindo desculpas, ou seja, sendo humildes. Agiram rápido, que o vídeo foi rapidamente para o YouTube. E claro, o 4º ponto, sendo atentos, prometeram que vão ficar atentos para que esse tipo de problema não aconteça novamente. E prometeram treinar
muitos funcionários das outras lojas e dessa loja que aconteceram o problema em relação a esse problema que aconteceu. O grande lance, claro, que a paciência do cliente, a tolerância do cliente, você agiu rápido, você foi humano, você foi humilde, você foi atento, você foi ágil e foi atento, mas aquele erro não pode se repetir, né? Porque senão o cliente acha que a sua humildade, a sua humanidade, a sua agilidade foi muito mais marketing do que a sua natureza, a natureza do seu negócio, a essência de se preocupar com as pessoas verdadeiramente, ou seja, não veio do coração, não veio da alma, veio apenas de uma ação de marketing. Isso não é nada bom. Por isso que é fundamental agir para que o erro não aconteça novamente. Tá bom, pessoal? Então, avalie aí. Você que é um profissional autônomo, você que é um profissional de uma empresa, você que é dono de uma empresa, a tua empresa está preparada para o momento de imperfeição? As pessoas na ponta, que estão diretamente relacionadas ao cliente, têm autonomia para resolver problemas que aconteçam de relacionamento, de atendimento ou de entrega com o cliente? Você pode até perguntar, mas que tipo de autonomia é essa? É uma autonomia que você decide dentro da empresa até onde cada hierarquia pode ir, até onde ela pode decidir. Claro que há coisas que acontecem que a pessoa vai ter que falar realmente com o gerente, vai ter que falar com o diretor, mas isso tem que estar previsto também. Ou seja, se eu preciso falar com alguém acima de mim para resolver um problema com um cliente que está na minha frente ali naquela hora, esse canal ele tem que estar aberto, tem que ser ágil, ou seja, a pessoa tem que estar preparada para uma ligação minha, para uma mensagem minha, um e-mail meu, seja o que for, para que ela possa responder rápido. Então, se eu preciso falar com alguém, esse alguém tem que estar disponível, tem que estar preparado e tem que estar atento, certo? Então, cuida da tua imperfeição, porque isso vai garantir com que você reconecte com seus clientes quando houver um problema, não perca esses clientes, e esses clientes, depois que você tiver o problema resolvido, vão se tornar ainda mais fãs da sua marca, vão perceber que o teu negócio não se preocupa só com o dinheiro deles, mas se preocupa com eles como pessoas em primeiro lugar, e isso faz toda a diferença na hora de conquistar não só clientes, mas fãs, de vender não só hoje, mas amanhã, depois de amanhã, e de não conseguir só elogios, mas também recomendações dos clientes para outras pessoas, tá bom? Pensa nisso e faz o teu plano de imperfeição. Se prepara para esse momento, porém invista tempo e recursos para que a falha não aconteça. Porém, se acontecer, seja humano para admitir o erro, humilde para pedir desculpas, ágil para corrigir e atento para não repetir o erro. Beleza? Bom, aqui eu vou terminando essa edição do nosso podcast ou algo mais. Todos esses exemplos que eu falei, o vídeo do Walter Robb e do John Mack do Whole Foods, vocês vão encontrar na descrição desse podcast o link para que vocês possam ver o vídeo e, claro, também algumas outras coisas que eu já escrevi sobre empresa imperfeita, que eu já falei sobre empresa imperfeita e profissional imperfeito no blog O Algo Mais. Você vai encontrar todos os links aí na descrição do podcast. Valeu, moçada, até a próxima e lembra, só movimento gera movimento. O movimento para abraçar a imperfeição é um movimento muito importante para vender mais, vender melhor, conquistar reputação e melhorar principalmente a sua conexão e proximidade com seus clientes. Valeu e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir o podcast do Algo Mais.